Olá, seja muito bem-vinda! Começa agora a quarta parte da aula 49 de MA 091 Matemática Básica, que trata da Lei dos Senos. Nessa parte da aula, faremos exercícios sobre o cálculo de áreas de triângulos e a Lei dos Senos aplicada aos casos ALA e LAA. Comecemos com esse exercício no qual é dado o triângulo ABC e queremos determinar a medida A do lado BC, assim como a área do triângulo. E como o cálculo da área do triângulo usando trigonometria exige o conhecimento de dois lados do triângulo, começaremos o exercício determinando o valor de A. Observe na figura que já conhecemos a medida do lado AC, que aqui denominaremos B, e sabemos que essa medida é igual a 12 metros. Note também que o ângulo oposto a esse lado é B chapéu, que mede 60 graus. O nosso objetivo aqui é determinar o lado de medida A. E para fazer isso usando a lei dos senos, será necessário conhecer a medida do ângulo A chapéu, que é oposto a esse lado. Apesar de a medida desse ângulo não ser fornecida, sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Dessa forma, temos 40 graus mais 60 graus mais A chapéu igual a 180 graus. Isolando, então, A chapéu nesta equação, concluímos que A chapéu é igual a 80 graus. Agora sim podemos aplicar a lei dos senos, já que das quatro medidas necessárias, o lado B e o ângulo B chapéu, o lado A e o ângulo A chapéu, conhecemos três e só nos resta descobrir o valor de A. Escrevemos, portanto, A dividido pelo seno de 80 graus, que é o A chapéu, igual a 12, que é o valor de B, dividido pelo seno de 60 graus. Multiplicando os dois lados dessa equação por seno de 80 graus, obtemos, então, A igual a 12 vezes o seno de 80 graus, dividido pelo seno de 60 graus. Recorrendo, então, à nossa calculadora, descobrimos que A é aproximadamente 13,65 metros. Vamos, então, anotar este valor aqui. Muito bem, agora que conhecemos os valores de dois lados do triângulo, bem como todos os ângulos, podemos nos dedicar ao cálculo da área. Para calcular a área de um triângulo, usamos a fórmula que envolve a medida de dois lados, bem como do ângulo compreendido entre eles. Neste nosso caso, os lados serão A e B e o ângulo será C chapéu, que mede 40 graus. Vamos escrever, então, a área desse triângulo como sendo meio do valor de A, que é 13,65, vezes o valor de B, que é 12, vezes o seno do ângulo compreendido entre esses dois lados, cuja medida é 40 graus. Mais uma vez, recorrendo a uma calculadora, concluímos que a área do triângulo é aproximadamente igual a 52,6 metros quadrados. Com isso, completamos nosso exercício. Passemos agora a um segundo exercício no qual temos dois faróis, um farol A e um farol B, que estão a 5 km de distância e desejamos determinar a distância de ambos os faróis a um barco que está aqui nesta posição. Para tanto, conhecemos também os ângulos de 30 e 105 graus aqui indicados. Repare, então, que temos um triângulo do qual se conhece o ângulo de 30 graus, um lado de 5 km e um ângulo de 105 graus. Trata-se, portanto, de um triângulo na forma ala. Lembre-se de que a lei dos senos envolve dois lados do triângulo, assim como os dois ângulos opostos a esse lado. Nesse problema, conhecemos a medida de um único lado do triângulo, que é aquele lado que liga os dois faróis. Dessa maneira, precisaremos, em algum momento, determinar o ângulo θ, que é o oposto a esse lado. A exemplo do que foi feito no exercício anterior, esse ângulo θ é obtido subtraindo-se de 180 graus os outros dois ângulos conhecidos que medem 30 e 105 graus. Fazendo, então, essa subtração, descobrimos que θ mede 45 graus.
Agora que dispomos do lado de 5 e do ângulo oposto a ele, que é θ, e dispomos também dos outros dois ângulos do triângulo, podemos determinar os valores de x e y usando a lei dos senos. Para determinar o valor de x, escrevemos x dividido pelo seno do ângulo a ele oposto, que mede 105 graus, é igual a 5, que é a medida do lado conhecido, dividido pelo seno de θ, ou seno de 45 graus. Isolando, então, x nessa equação, escrevemos x igual a 5 vezes o seno de 105, dividido pelo seno de 45 graus. E, efetuando essa conta numa calculadora, obtemos o valor de 6,83 km, que vem a ser a distância entre o farol A e o barco. Finalmente, para encontrar o valor de y, escreveremos y dividido pelo seno de 30 graus, que é o ângulo oposto a esse lado, igual a 5 dividido pelo seno de 45 graus, que é o ângulo oposto ao lado de 5. Nesse caso, então, temos y igual a 5 vezes seno de 30 dividido por seno de 45, que vem a ser aproximadamente 3,54 km. Essa, então, é a distância entre o farol B e o barco. Completando essa parte da aula, resolvamos esse exercício que envolve distâncias em um sítio. Observe que nesse sítio está localizado uma casa, um celeiro, um pomar e um portão. A distância entre a casa e o pomar é conhecida e vale 150 metros. Além disso, conhecemos dois ângulos da figura. O nosso objetivo é descobrir a distância entre a casa e o portão, que aqui chamamos de A, assim como a distância entre a casa e o celeiro, que chamamos de C. Vamos iniciar a resolução nesse caso descobrindo o valor de A. Para tanto, consideraremos o triângulo cujos vértices são a casa, o pomar e o portão. Note que nesse triângulo, o ângulo de 25 é oposto ao lado de medida A desconhecida e o lado de 150 metros é oposto ao ângulo θ que eu acabo de indicar na figura. Para que possamos aplicar a lei dos senos para encontrar o valor de A, deveremos descobrir, em primeiro lugar, a medida do ângulo θ. E isso é feito usando o triângulo retângulo grande mostrado na figura. Note que nesse triângulo grande há um ângulo de 90 graus, um ângulo de 25 graus e um ângulo aqui que mede 35 mais θ. Escrevemos, portanto, 35 mais θ mais 90 graus mais 25 graus igual a 180 graus. Isolando, então, θ nessa equação, obtemos θ igual a 180 graus menos 35 graus menos 90 graus menos 25 graus, o que indica que θ vale 30 graus. Agora que dispomos de θ, podemos considerar a aplicação da lei dos senos, levando em conta o lado A, que é desconhecido, e o seno do ângulo a ele oposto, que mede 25 graus, assim como o lado de 150 metros, que é o oposto ao ângulo θ, que mede 30 graus. Aí está a equação da lei dos senos. Isolando, então, A nessa equação, obtemos A igual a 150 vezes o seno de 25 graus dividido pelo seno de 30. Finalmente, efetuando essa conta numa calculadora, descobrimos que A mede 126,79 metros aproximadamente. Essa é, portanto, a distância entre a casa e o portão. Vamos agora determinar a distância C entre a casa e o celeiro. Para calcular essa distância, não necessitamos da lei dos senos, mas apenas da fórmula do seno num triângulo retângulo. Observando, então, o triângulo retângulo pequenininho formado pela casa, o celeiro e o portão, notamos que nesse triângulo A é a hipotenusa e C é o cateto oposto ao ângulo de 35. Assim, podemos escrever o seno de 35 graus igual ao cateto oposto, que é C, dividido pela hipotenusa, que nesse caso mede 126,79 metros. Dessa forma, escrevemos C igual a 126,79
vezes o seno de 35 graus. E efetuando essa conta, descobrimos que C mede 72,72 metros aproximadamente. Essa então é a distância entre o celeiro e a casa. Na próxima parte da aula, faremos alguns outros exercícios que envolvem a lei dos senos.